Boa noite, irmãos. Você tem a sua Bíblia. Vamos abrir comigo aí no livro de Gênesis, capítulo 9. Livro de Gênesis, capítulo 9. Muito bem, nós estamos estudando todas as quartas-feiras o livro de Gênesis. Pretendemos parar lá no Apocalipse, né? Bom, provavelmente não é eu que vou terminar. Mas quem estiver aqui pode fazer isso, né? Livro de Gênesis, capítulo 9. No domingo de manhã, quando eu cheguei aqui, em 2002, nós começamos em Gênesis, capítulo 1. E a gente foi até o livro de 2 Reis. Capítulo por capítulo, né? E aí atravessamos para o Novo Testamento e de quarta-feira nós começamos novamente. Apesar de a gente estudar o capítulo 9 hoje, eu queria começar do capítulo 8, versículo 15, tá? E vamos continuar a leitura no capítulo 9. Então vamos lá, capítulo 8, versículo 15. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu, tua mulher, teus filhos, as mulheres de teus filhos contigo, todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado, de réptil, que se roja sobre a terra, traz fora contigo. Povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e multipliquem sobre a terra. Então Noé saiu e seus filhos, e sua mulher e as mulheres dos seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira, cega, frio, calor, verão e inverno, e dia e noite não cessarão. E Deus abençoou a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Tudo que se move, que é vivente, tudo será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai, multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: e eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses, de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. Eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco eu tenho posto na nuvem,
Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. E eu vou me lembrar dessa aliança que está entre mim e vós. E ainda toda alma vivente de toda a carne e as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal do concerto que tem estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cão e Jafé. Cão é o pai de Canaã. Estes 3 foram os filhos de Noé, deste se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, bebeu o vinho, e ficou bêbado, e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor tinha feito, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja de seus irmãos. Bendito seja o Senhor Deus de Sem, seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, habite nas tendas de Sem, seja Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé, 950 anos, e ele morreu. Bem, aqui no capítulo 8, nós estamos terminando o capítulo 8, não é que a gente não estudou na semana passada, é que a Bíblia ela foi escrita de uma forma que não tinha nem capítulo nem versículo. E alguns capítulos, eles devem ser enquadrados dentro dos outros. Agora, nós falamos um pouco do capítulo 8, na semana passada, nós falamos como Noé, ele atravessou o dilúvio. Agora, nesse capítulo 8, no final e no começo do capítulo 9, nós temos o quê? Noé, ele sai da arca. Então, como é que foi essa saída da arca? Então, começa aqui no versículo 15, Deus dizendo assim a Noé: sai da arca, tu e a tua mulher e os teus filhos e as tuas mulheres contigo. Então, meus irmãos, quando Noé, ele sai da arca, você pode pular para o versículo 20, no versículo 20 diz que edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou todo o animal limpo de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o cheiro suave, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Então, pense bem, qual foi a primeira atitude de Noé quando ele saiu da arca? Bem, irmãos, ele tem uma incumbência antes de sair, ele tem que garantir que todos saiam. Noé, ele foi o responsável para colocar cada um deles lá dentro, não que ele tinha que ir atrás dos animais, mas Deus colocou sobre a sua responsabilidade os animais lá dentro. E agora, depois de um ano e um mês, ele tem a responsabilidade de tirar cada um desses animais. E o que ele faz? Bem, irmãos, a primeira atitude de Noé, no versículo 20, foi fazer um altar. E nesse altar, ele ofereceu um holocausto que é símbolo da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí no versículo 21, é dito que Deus aceitou essa oferta. Eu acho muito produtivo para a nossa mente, a mente espiritual, entender o que ele fez primeiro. Porque talvez se fosse outra pessoa, talvez sairia correndo junto com a sua família, como quando a gente chega num lugar
que a gente nunca foi, ou gostaria muito de conhecer, e aí a gente corre para aquele lugar e todo mundo vai pisando, vai contente, oba, saímos da arca, vamos dar um tibum na água, ou será que nós vamos, ir debaixo de uma sombra? Tinha tanta coisa para fazer, e a gente às vezes se esquece de fazer a coisa mais importante. E o que é mais importante? Agradecer a Deus, porque eles estavam vivos. Meus irmãos, nesse fim de pandemia, muitas pessoas não puderam sair de casa, mas a partir do momento que essas pessoas podem sair de casa, no dia que essas pessoas saírem de casa, creio eu que a primeira atitude deles deveria ser de vir para a casa do Senhor. Olha o que Noé está fazendo. Ele não fez um piquenique, ele não chamou a sua família para tirar umas férias desse momento de 1 ano e mais de 1 ano lá, preso naquela arca. Ele pega a família dele, a sua esposa, os seus filhos, suas noras, eles vão todos congregar. Olha o versículo 20, ele faz esse altar, e nesse altar, ele pega um animal limpo, de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ele faz um holocausto. Ele faz, meus irmãos, o que Deus mandou Abraão fazer com Isaac lá na frente. Ele faz o que Deus fez com Cristo. Ele entrega aquele animal nas mãos do Senhor. Ele está dizendo assim: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me salvou. Eu te agradeço porque o Senhor salvou a mim e a minha família. Meus irmãos, isso é um reconhecimento. Deus, Ele poupou, Ele guardou, Ele protegeu, Ele sustentou. E o Noé, o que ele podia ter feito? Ele podia não ter feito nada. Talvez, na nossa natureza humana, sairia reclamando: ainda bem que eu vou sair dessa imundície, ainda bem que eu vou sair desse lugar, não aguento mais esses animais, não aguento mais esses mugidos, não aguento mais esse mau cheiro, não aguento mais essa comida. E aí sair revoltado. Noé, ele sai agradecido, ensinando para nós a ser agradecido a Deus. A primeira atitude de Noé foi fazer um altar. Nesse altar ofereceu o holocausto, e no versículo 21 é dito que Deus, Ele aceitou. Ele se sente honrado daqueles que o honram. Ele mesmo disse, meus irmãos, para Eli: aqueles que me honram, eu honrarei, e aqueles que me desprezam serão aviltrados. Então Deus, meus irmãos, aqui, Ele aceitou essa oferta de Noé. Talvez se fosse outra pessoa, nem faria isso, como eu disse. Olha só como os homens têm a cabeça fraca. Fosse uma pessoa meio da cabeça fraca, até agradeceria, mas agradeceria a arca. Talvez faria da chuva um Deus, do sol um Deus. Os cananeus fizeram isso. Os descendentes de Cão adoraram a chuva e adoraram o sol. E se alguém acha essa arca hoje, está todo mundo procurando até hoje essa arca. Se acha essa arca, ela vira um objeto de idolatria, porque o homem é assim. Talvez adoraria os animais. Os hindus fizeram isso. Em vez de adorar a Deus, eles adoram os animais. Ou simplesmente não adoraria nada. Como eu disse, sairia revoltado, viraria um ateu. Que Deus é esse? Talvez ele diria. Mas não Noé. Noé, ele desce da arca, ele agradece a Deus. Meus irmãos, quando nós chegamos num dia difícil de trabalho, lembre disso, é um dia difícil. Vamos dizer que você chega cansado, sofreu lá, só Deus sabe que você passou e que você sofreu naquele dia. E você pode deitar e dormir, ou você pode você pode sentar e ligar o seu televisor, ou você pode tirar alguns segundos, minutos, e você pode dizer: muito obrigado, Senhor, eu quero aqui te adorar, meu Deus, por tudo que o Senhor fez. Esse dia foi um dia difícil, mas eu quero te adorar. Talvez era isso que Noé tinha para dizer para Deus: meu Deus querido,
Um ano aqui dentro não foi fácil, não foi, mas eu te agradeço por me sustentar, por me dar a vida. As primeiras palavras de Deus ao homem, não, meus irmãos, não falou nada antes desse sacrifício, né? Sabe por quê? Porque o sangue do Cordeiro é o quê? O sangue do Cordeiro é o fundamento da nossa aproximação, da nossa comunhão com Deus. Será que, né? Ali, o sangue do Cordeiro é esse fundamento de aproximação e comunhão com Deus. Realmente, nós só podemos ouvir Deus quando nós nos aproximamos de Deus em Cristo Jesus, por esse sacrifício. Então, o sangue de Jesus é o fundamento da nossa aproximação e da nossa comunhão com Deus. Como diz o autor de Hebreus, nós temos ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, pelo sangue do Cordeiro, o Noé se aproxima de Deus. Pelo sangue do Cordeiro, o Noé, ele tem comunhão com Deus, e Deus vai falar com ele. A mesma coisa acontece com cada um de nós. É pelo sangue de Jesus que nós nos aproximamos de Deus para orar, para ter comunhão com Ele, e Ele vai falar conosco, como Ele falou com Noé. As palavras de Deus para Noé se dividem assim: primeiro Deus fez uma promessa, depois Deus deu algumas ordens, e por fim Deus sela a promessa que Ele fez. Então vamos falar dessa promessa. Qual promessa Deus fez? Está aqui no versículo 21 e 22. Deus disse assim: olha, eu não vou mais amaldiçoar a terra por causa do homem, tá? Ele diz mais aqui, porque a imaginação do coração do homem é má desde a meninice, não tornarei mais a ferir todo vivente como fiz, enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Será que Deus está tirando a maldição que Ele deu para Adão? Maldita seja a terra? Não. A terra, se ela produz espinhos, se ela produz abrolhos, é porque a maldição não foi tirada. Nunca se esqueça disso. Aqui Deus não está tirando a maldição sobre a terra que Ele colocou lá no tempo de Adão. Então, se você fica sem carpir o seu quintal e vê que nasceu mato, nasceu espinho, é porque Deus ainda não tirou. Para plantar, precisa de agrotóxico? Precisa. Por quê? Porque a terra está debaixo de uma maldição. A natureza geme e geme tristemente. Veja, meus irmãos, como nesse tempo de muito calor, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, como a natureza geme, como os animais sofrem. Quando você vê árvores queimando, quando você vê a seca, você vai ver muito esqueleto de animais, muitos animais queimados. A casa deles foi queimada. É como se a nossa casa tivesse sido queimada. Significa que a terra ainda está debaixo de uma maldição. O que Deus está fazendo aqui? Deus está prometendo que enquanto a terra durar, não significa, meus irmãos, que ela vai durar para sempre, mas enquanto ela durar, né? Então, o mesmo pecado que afogou o mundo antigo, né, vai queimar esse mundo. Daí a necessidade de, como Pedro nos ensina, de Deus criar uma nova terra e um novo céu. Então, meus irmãos, a maldição da terra, como nós temos hoje, ela vai ser tirada parcialmente e depois ela vai ter que ser transformada, né? Nossa terra, ela vai deixar de ser para dar lugar a quê? Para dar lugar a novos céus e a nova terra. Então, no reino do Senhor Jesus Cristo, Deus retira a maldição, mas não quer dizer que Ele retirando aquela maldição, a terra não vai sofrer o que Pedro diz que vai sofrer, ou que o Apocalipse nos descreve, que é a destruição de tudo, para que apareça um novo céu, uma nova terra, para que nesse novo céu e na nova terra vivam as novas criaturas. Então a promessa de Deus aqui é que enquanto a terra durar, o que Deus promete? Deus promete que não vai ter mais o dilúvio. Essa é a promessa de Deus. Ele dá uma bênção no versículo 1, olha, Deus abençoou. Então,
primeira coisa que Deus faz é garantir que não vai ter mais dilúvio. Mas depois Deus abençoou Noé, Deus abençoou a sua esposa, Deus abençoou os seus filhos. Então, meus irmãos, o desejo de Deus é nos abençoar. Agora, seguiu-se algumas ordenanças. Veja como são simples as ordenanças de Deus. Primeiro, enchei a terra. Versículo 1, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Nada de controle de natalidade, né? A verdade, irmãos, é que se Deus manda encher a terra, que a terra seja cheia. Mas já tem muita gente no mundo. Olha, não importa se tem muita gente ou se tem pouca gente. Vai chegar um tempo que em vez de ter mais gente, vai ter menos gente. Porque essa é a tendência. Eu digo uma coisa, teve um tempo que em Portugal tinha mais gente que no Brasil. E hoje, Portugal, o governo de Portugal, governo da França, governo da Espanha, governo da Alemanha, o que eles fazem? Eles pedem para que as pessoas mudem para aqueles países. Você sabia disso? Você sabia que tem lugar para nós lá? Tem. Se você é descendente aí desses países, você pode ir lá. Você consegue entrar lá naquele lugar. Por quê? Porque lá morre mais pessoas do que nasce criança. Então Deus, será que Deus não sabe o que Ele está falando? Se Ele disse, olha, crescei-vos e multiplicai-vos. É por isso, irmãos, que lá no Israel, por exemplo, a turma do Talibã lá, a turma dos muçulmanos, eles têm de 6 a 10 filhos. Só que as famílias israelitas têm de 7 a 12, entenderam? Então eles estão nessa briga aí, por quê? Porque eles sabem da importância que é crescer e multiplicar. Então, primeira ordem, enche a terra. Deus garante que o homem vai continuar dominando. Versículo 2, será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal. Deus vai, o homem, ele vai continuar a dominar as bestas feras, as aves que voam no céu, os peixes que estão aí nesses mares. O homem tem o domínio, pode ter certeza disso. O leão, olha, dependendo do jeito que o homem cria o leão vai para a gaiola e vira um astro de circo, não é verdade? Por quê? Porque o homem tem o controle. O homem pode pegar uma águia e fazer com que essa águia pouse perto dela, um falcão pouse na sua mão. Por quê? Porque ele tem o domínio, o homem tem o domínio. O homem pega um golfinho, pega um boto lá, coloca num aquário gigante e ele vira um instrumento de riso das pessoas. Por quê? Porque o homem tem o domínio. Então, enchei a terra, domínio sobre o mundo animal, e aí Deus deu meios de subsistência. Se a princípio o homem era frugífero, que fala, não sei, não me lembro, mas Deus falou, você pode comer de toda a árvore que está aí, menos, da árvore do conhecimento do bem e do mal. A ordem agora muda. Você vai ver aqui no versículo 3, diz assim, tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento, tudo vos tenho dado, como a erva verde. Deixa eu dizer, as pessoas podem falar para você, você não pode comer carne, você não pode comer aquilo, você não pode comer aquele outro. Deixa eu dizer, Deus está dizendo que você pode comer, você pode. Agora, quem come de tudo tem que descobrir o que faz mal para ele e o que não faz, não é verdade? Mas dizer assim, eu só vou comer alface, por quê? Porque só alface que é bom, não é verdade. Porque Deus está dizendo, olha, eu te dou a erva do campo para você comer, mas também de todo animal vivente eu dou para você comer. Depois, lá no livro de Levítico, Deus até separa animais melhores para você poder fazer uma boa alimentação, tá? Então, olha, quando uma pessoa diz, eu sou vegano, é uma opção dele, tá bom? Se a pessoa quer ser, que seja, mas dizer que ele é mais bíblico que quem não é pura mentira, tá bom? Deus está aqui colocando uma ordem para nós. Depois, Deus impôs uma ordem social. Qual é a ordem social?
versículo 5: certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão, de cada um requererei, da vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem à sua semelhança. Então, irmãos, a lei aqui é o seguinte: se você matar, você tem que morrer. Ninguém mandou você matar. Agora, mas eu não queria matar. Tá bom, então a Bíblia, lá no livro de Levítico, lá no livro de Deuteronômio, vai apurar se você é culpado ou você não é culpado. Por exemplo, você está carpindo lá, e de repente escapa um pedaço da enxada, pega na testa do sujeito e mata o sujeito. Você não queria matar ele, mas Deus acredita que você tem culpa. Por que eu tenho culpa se eu não queria matar ele? Porque você não encabou direito a sua enxada, o seu enxadão, o seu machado. É por isso, por causa da sua preguiça de não ter encabado direito, escapou, pegou no sujeito e matou. E agora você vai ter que viver numa cidade de refúgio, que era uma prisão, e só vai sair de lá quando o sacerdote morrer. E se o sacerdote demorar para morrer, problema seu, ninguém mandou você não fazer direito a coisa. Então, meus irmãos, tem lei para tudo. Agora, se você foi lá e matou o seu semelhante porque você é mau, então você, porque matou, você deve morrer. É o que Deus está falando. Eu não quero que ninguém me mate, então não mata ninguém. É o que Deus está dizendo. Então, irmãos, dentro da palavra de Deus, tem tudo que você precisa a respeito dessa questão de morte. Se eu matei, por que eu matei, como eu matei. Olha, não escapa nada da palavra de Deus. Alguns homens são maus, alguns homens são violentos, e nós pedimos a Deus todos os dias: me livre do homem mau e violento que mata. E você, se ele vivesse no tempo de Noé, se ele vivesse no tempo de Abraão, no tempo de Davi, por ele ser um assassino, e às vezes alguns assassinos em série, olha como aquele camarada que entrava lá naquelas fazendas e saia matando todo mundo. Já pensou que medo quem mora naquelas fazendas? Como ele judiava das mulheres, como ele judiava das crianças, como ele matava as pessoas. Aí mataram ele, né? Olha, ele não vai matar mais ninguém. Então, meus irmãos, será que Deus está errado? Será que Deus está dizendo aqui no versículo 6, leia comigo o versículo 6, quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado. Então, a Bíblia ensina isso. Se você não tem culpa, a pessoa entrou na tua casa, você atirou para se defender, você não tem culpa. Se você não tem culpa, a Bíblia apura isso, te dá a sua liberdade de volta, sem problema. Então Deus, ele impôs uma ordem social, e Deus fez uma proibição no versículo 4, a carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Eu, por exemplo, meus irmãos, eu não gosto. Eu falo a verdade, mesmo quando vai em churrasco, essas coisas, é mal passado, eu não gosto. Se é chouriço, essas coisas, eu não gosto. Só se a pessoa me der enganada, eu dificilmente vou comer uma coisa assim, enganado. Mas por quê? Porque eu vou me lembrar desse versículo, e eu vou me restringir pelo versículo que eu lembrei, que me gravou na cabeça, e pronto, não é? Mas isso não tira a minha salvação. Se a pessoa come um chouriço, a pessoa vai lá, gosta da carne mal passada, não vai perder a salvação por conta disso. Muito bem, olha aqui, Deus faz uma garantia de promessa. Versículo 8, falou no Deus a Noé, a seus filhos, com ele. Olha, não é só a Noé, é com todos os homens. E com todos os homens tendo como testemunha a criação. E Deus então diz no versículo 9, eis que eu estabeleço o meu concerto convosco, com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente convosco está, de aves, de reses, de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca, até todo animal da terra. Eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus, eu vou colocar esse sinal aí do concerto, eu ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente, que convosco está por gerações eternas. O meu arco eu tenho posto na nuvem,
Este será por sinal do concerto entre mim e vós. O meu arco tenho posto na nuvem. Então Deus, colocando o arco nas nuvens, Ele garante a todos nós que este mundo não será mais destruído com o dilúvio. O dilúvio foi terrível, meus irmãos. E esse arco nas nuvens é o quê? É uma forma de Deus descansar o coração dos homens, mas não somente dos homens, é uma forma de Deus descansar o que se pode ser entendido na cabeça dos animais. Eu disse, o dilúvio foi terrível, tanto o ser humano quanto os animais sofreram o terror e principalmente a morte. Você já tentou prender um gato? Tenta prender um cachorro do mato. Tenta prender um leão. Esses animais, eles entraram e eles ficaram lá, porque Deus, na sua graça, misericórdia, e também no seu poder, permitiu que eles ficassem lá. Só por isso. Não é porque não era bom domador, não. É porque Deus fez isso. Mas com certeza, irmãos, assim como Noé e a sua família, eles estavam tristes, eles estavam assustados. Os animais se assustam também. Geralmente esse pessoal de ONG aí de animal, eles falam, olha, esse animal aqui ele é assustado. E realmente o animal começa a tremer, começa a se assustar em algumas situações, é porque se assustou. Diz que gato escaldado tem medo de água fria, não fala isso, né? Então, é a verdade. Agora, homens e animais são parceiros do medo. A cada trovão que viesse, a cada relâmpago, imediatamente os animais e os homens iam pensar, lá vem um dilúvio novamente. Já pensou que agonia? Todo mundo se escondendo, e não adianta se esconder na caverna, eles já disseram, não adianta subir no monte mais alto, disseram, por quê? Porque quando começa a chover não para mais, eles podiam pensar. Então, irmãos, o terror veio sobre toda a criação. Agora, Deus providenciou um meio para retirar esse temor. E qual foi o meio que Deus providenciou? Ele fez uma promessa e deu um sinal dessa aliança, dessa promessa. Ele está dizendo aqui no versículo 13, eu vou pôr o meu arco na nuvem e vai ser sinal do concerto entre mim e a terra. A terra quer dizer nós, seres humanos, os animais e toda a criação. Quando você vê o arco-íris, nós chamamos de arco-íris, mas na Bíblia apenas é chamada de arco. Então quando você vê o arco que Deus colocou, se lembre da palavra dele e lembre de uma coisa, Deus é fiel. Deus, ele é fiel. Olha, meus irmãos, já fazem mais de 4.000 anos que aconteceu o dilúvio, e Deus, ele é fiel, nunca mais teve outro dilúvio, ele tem cumprido a sua promessa. Então ele está dizendo, eu vou me lembrar, no versículo 15, me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda de toda a alma vivente, de toda a carne. As águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne, mas se Deus quiser, Ele pode fazer isso. Só que Deus, então, Ele disse, não vai mais acontecer isso, porque eu vou me lembrar desse concerto. Meus irmãos, nós podemos olhar para o arco e lembrar desse concerto, mas talvez 99,9% das pessoas, quando olham para o arco, nem pensem em Deus. Agora Deus, quando Ele olha no arco, Ele pensa em nós. Essa é a diferença. Sempre que Deus coloca o arco ali, é para Ele se lembrar, para que a terra não seja mais destruída. Ele se lembra, e Ele não destrói mais a terra com o dilúvio. Que bom saber o que Deus se lembra e o que Deus não se lembra mais. Deus, Ele vai se lembrar de confessar. Jesus vai confessar aqueles que confessam Ele diante do Pai. Mas Jesus também vai negar aqueles que negaram Ele diante do Pai. Pense em que Deus vai se lembrar
e do que Deus não vai mais se lembrar. O arco e a sua figura, meus irmãos. Olha, o arco é um símbolo de guerra, sabia disso? Por isso alguns salmos, né? E até em Apocalipse tem aquela figura lá do cavaleiro segurando um arco. Aquele arco lá que simboliza guerra, tá? Então, um cavaleiro, ou o salmista, né? O arco é símbolo de guerra, uma arma de destruição. Agora, o arco, ele está sem corda e sem flecha. Só tem o arco, não tem nem a corda e nem a flecha. Mostrando que é um arco para consolar e não para colocar medo. Você não precisa ter medo, porque não tem mais a corda e não tem mais a flecha. Agora, olha que interessante. O mais importante, este arco está apontado para cima, para o céu. Sabe para quê? Porque é para Deus se lembrar. Porque nós mesmos não nos lembramos, né? Onde está a flecha? Onde está a corda? Tem uma figura na frente aí, né? Sabe, irmãos? Aí isso vira um arco. Quando a cruz, ele faz tanto a corda quanto a flecha. Só que foi jogado para baixo. E aí está lá, meus irmãos, volta naquela figura anterior, né? O arco lembra o Calvário, né? Naquelas imensas trevas raiava a luz para todos os homens. Sempre a misericórdia de Deus. Tudo que você olha, qualquer conceito que você vê na Bíblia, a gente só pode pensar em Jesus Cristo. Mesmo nesse arco, o que falta, depois Deus nos deu, o Calvário, a salvação em Cristo Jesus. É como se Deus estivesse dizendo, olha, eu não vou destruir mais a terra com o dilúvio, mas isso não significa que os homens não estejam perdidos, que eles não estejam caminhando para a destruição. Então Deus dá um remédio. O remédio não é mais a arca já se espatifou, acho que nem tem mais nada dessa arca. O remédio da destruição agora é a cruz de Cristo. Nossa salvação depende de Cristo. Vamos continuar. A embriaguez de Noé. Veja, irmãos, tem um momento depressivo aqui de Noé, não é? Veja que coisa triste. Versículo 20. Começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu vinho, e ficou bêbado, e descobriu-se no meio da sua tenda. Será que ele teve um momento de depressão aí? Não sei, pode ser que sim, mas uma coisa é certa, irmãos, recomeçar nem sempre é fácil. Quando você teve muito e você recomeçar do nada, não é fácil. Não é para todos. Veja o que Noé está fazendo. Ele está recomeçando o mundo. Ele está recomeçando. Seus amigos, os seus parentes, os seus vizinhos, todos morreram. Seu pai morreu, seus irmãos morreram, seus parentes próximos morreram. A paisagem não era mais a mesma. Aquela paisagem bonita, que fazia o homem viver tanto, agora mudou. O homem não viveria mais como viveu antes. Tinha muita coisa para fazer nesse mundo, pouca gente para ajudar, muito serviço e pouco braço. Então não é fácil recomeçar do zero. E parece que Noé, ele sucumbiu, tá? No recomeço, ele dá uma fraquejada, ele cai. Talvez um momento de tristeza, de solidão, encheu a cara. Versículo 21, bebeu do vinho, e ficou bêbado, e descobriu-se na sua tenda. E nesse momento de fraqueza, ele cai na bebedeira. E ao cair na bebedeira, ele fica nu. E ele nu, está lá, sabe, dentro de casa, sem roupa, talvez gritando, dando risada, ou bravo, sabe lá. Tem uns que bebem e ficam bravos, outros bebem e ficam cordeiro, outros bebem, né? Vira uma... né? Eu pergunto, como é que Noé ficou?
Bem, podia ter ficado de qualquer jeito. Para nós, só o fato dele ter caído nos entristece muito. Então, quando você vê uma pessoa caída, bêbada, ou em alguma dependência, lembra de Noé. Nunca se esqueça disso. Onde afogar nossas lágrimas? Que fazer na depressão? Beber mais? Alguns têm feito isso. Mais drogas? Alguns têm feito isso. Procurar péssimas companhias? Muitos têm feito isso. Não é verdade? A pessoa está triste, angustiada, derrotada. Tem gente que se mata. Sabia disso? Não aguenta mais, vai lá dar um tiro na cabeça. Ou pula de um pontilhão. Então, irmãos, onde afogar a nossa tristeza, nossas lágrimas? Veja esse versículo aqui. No Salmo 56, versículo 8. Você pode anotar esse versículo se você quiser. Tu mesmo anotaste o meu lamento, recolhe em teu odre as minhas lágrimas. Ora, acaso não registras tudo no teu livro? Ele está dizendo, meu Deus, o Senhor está vendo que eu estou triste, o Senhor está vendo que eu estou caído, e eu quero que o Senhor recolha minhas lágrimas no seu odre, no seu cofrinho aí, eu quero que o Senhor recolha. E diz mais, eu sei que o Senhor registra tudo no seu livro. Deixa eu dizer, irmãos, aqui no versículo 21, já pensou se você tivesse só esse versículo para ler de Noé? Já pararam para pensar nisso? Se essa é a única coisa que vai ficar de Noé na Bíblia, pela graça de Deus, o Noé, lá no livro de Ezequiel, ele é tido, juntamente com Daniel e com Jó, eles são tidos como exemplos de pessoas que, se orasse, Deus cuidaria deles, numa cidade tão perdida como estava Jerusalém. Deus disse, se Noé, se Jó ou Daniel, se algum desses três orasse, ele salvaria apenas a vida deles, né? Para você ver o grau de intimidade, de comunhão que o Noé tinha com Deus. Mas Deus, ele registra toda a história de Noé. Por isso esse versículo, eu sei que o Senhor vai recolher as minhas lágrimas, eu sei que o Senhor registra tudo no teu livro. Deus não registra só coisa ruim, nós é que fazemos isso. Deus registra coisa boa. Continuando, não que essa coisa boa vai lhe valer salvação. Veja as atitudes dos filhos de Noé, diante da fraqueza do pai. Vamos ver cada um deles. O cão. Às vezes a pessoa fala, ô filho do cão, né? Mas olha, o cão, ele tem uma atitude diabólica. Ao invés de ajudar, ele começa a rir do pai dele e sai espalhando lá fora para todo mundo. Olha o pecado do meu pai, versículo 22, leia comigo. E viu o cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos lá fora. Então ele pegou aquela conversa lá dentro e saiu espalhando lá fora. Ah, vejam, vem ver, ó o pai aqui, ó o pai, né? Tá. Por isso a atitude do cão é uma atitude diabólica. Continuando, nós não podemos confundir a frase ver a nudez com descobrir a nudez. O Noé, não acredito que ele foi violentado pelo filho dele, como alguns ensinam, tá? Tem uma diferença aqui. Veja o versículo 22. O cão ele viu, tá? A nudez do seu pai. Não diz que ele descobriu a nudez do seu pai. O verbo descobrir muitas vezes é tido no Velho Testamento como uma violação, mas não o verbo ver. Então aqui, meus irmãos, não confundir essas duas frases. O cão ele viu. Depois, a atitude de Sem,
e a atitude de Jafé. O que os dois mostram pelo pai? Primeiro, eles mostram amor pelo pai, e depois, eles mostram respeito pelo pai. Primeiro, versículo 23, então tomaram Sem e Jafé uma capa. Veja só, o que você teria feito? Eu teria feito igual o Jafé, eu teria feito igual o Sem. É simples saber o que você teria feito. É só ver o que você faz quando você sabe alguma coisa que o outro fez errado. Aí você já tem a resposta, qual seria a sua atitude ali, no momento. Olha o Sem e o Jafé. Primeiro, eles pegam uma capa. Depois, puseram-no sobre ambos os ombros, indo virados para trás. Então, eles pegaram uma capa, eles foram de costas, né? Assim, carregando aquela capa, de costas, e cobriram a nudez dos seus pais, os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Resumindo, eles não quiseram ver, eles foram lá e em vez de descobrir, né, de sair contando lá, vamos chamar nossas mulheres agora, vamos chamar os nossos netos agora, porque agora já tem netos, né? Vamos chamar, podia, mas eles fazem o quê? Eles vão de costas, levando aquela cortina, aquela capa, com o rosto virado, porque eles não querem ver. Então, irmãos, ao invés de rir, ao invés de espalhar, eles preferem encobrir. Então, o nosso dever, eu não quero ver, e se eu puder, eu vou ajudar. É assim. Eu coloquei essa história aqui, mas eu não me lembro direito a história, né? Eu estava querendo me lembrar sobre o aluno ladrão e o professor que fechou os olhos. Eu não me lembro assim, mas é mais ou menos assim essa história, meus irmãos. Teve um aluno na classe que roubou. E aí, esse aluno que roubou foi denunciado, sabe? Mas ninguém sabia quem que era. Então, o professor falou assim, olha, todos os alunos da classe vão fazer o seguinte, todos os alunos vão ficar de costa virada, de olho fechado, virado para a parede, e eu vou passar a revista e com aquele que tiver é o ladrão, né? E aí ele foi de um por um até que ele descobriu, ele achou o relógio, achou, né? E o ladrão? Bom, o professor se limitou a dizer assim, eu encontrei o relógio, e não disse mais nada, ficou quieto, né? Mandou todos sair da classe um pouco, né? Feliz, chamou o dono do relógio, olha, está aqui o seu relógio, quem que roubou não te interessa, pode deixar que ele vai ser tratado com justiça. Bom, esse menino estudou, se formou, ladrão, tá? Um ladrão. E depois de alguns anos, ele foi conversar com o professor dele, esse professor, e ele disse assim, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, hoje eu já sou um homem formado, naquele tempo eu era praticamente uma criança, por que o senhor não me entregou? Sabe o que o professor disse? Eu nem sabia que era você. Como? Porque eu fechei o olho, quando eu estava cutucando cada um de vocês, eu fechei o olho, eu não sabia quem que era. Veja, meus irmãos, essa atitude de Sem, essa atitude de Jafé, dentro de uma igreja, dentro de um ambiente de trabalho, isso é muito, sabe, é um jeito de você evitar muita desgraça, muito problema, às vezes muita dispensa, quando você vê os companheiros trabalhando, contando com a desgraça do outro, quando você sabe alguma coisa, sua alegria é ir lá denunciar, falar, machucar, fazer, que legal. Então, parabéns, né? Você parece com um cão, mas se você vai de costas com essa capa, com os olhos vendados por si, não que eles vedaram os seus olhos, então você se parece com o Sem e com o Jafé. Esse versículo aqui,
O fiel de espírito saberá encobrir o segredo. Onde está escrito isso? O que anda praguejando. Praguejando é falando mal de todo mundo, só ele que é perfeito. Dele ele nunca vai falar. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Tá? O fiel de espírito. Então, o fiel de espírito, ele vai saber tratar cada questão. Provérbios, capítulo 11 e versículo 13. Eu tinha marcado aqui Provérbios 10, 12. Vamos ver por que eu marquei esse versículo aqui também. Vamos lá? Provérbios 10, 12. O ódio excita contendas, mas o amor, ele cobre todas as transgressões. É aí que entra aquele professor, não é verdade? Então aí você vai encontrar as bênçãos e as maldições de Noé sobre os seus filhos. Chegou a hora de prestar conta. Versículo 23. 24. Noé despertou do seu vinho. Uma hora o efeito da pinga, né? Uma hora o efeito do vinho ia passar, né? Passou. E soube o que o seu filho menor fizera. Ele ficou sabendo, né? Alguém chegou e disse: olha, o cão saiu denunciando o senhor aí para todo mundo. Ah, é, tá bom, né? Bem, não tirou a autoridade de pai dele não, tá? Só piorou a situação do cão. Versículo 25. Disse: maldito seja Canaã, servos dos servos, seja aos seus irmãos. O Canaã, o filho do cão, foi amaldiçoado. Veja no versículo 18, os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cão e Jafé. E Cão era pai de Canaã. Meus irmãos, talvez o cão e o Canaã, eles se deleitaram com aquela notícia. Eles se deleitaram, eles festejaram aquela notícia. O pai, né? Pai que parecia ser tão bom, tão perfeito, olha lá, né? Então, só sei o seguinte, que eles foram amaldiçoados, e foram. A Bíblia mostra uma maldição lançada a esse povo. Os cananeus, eles foram amaldiçoados. O povo de Israel foi habitar onde? Em Canaã, porque eles foram expulsos. Demorou para que Deus punisse os cananeus, mas um dia a punição chegou. Ou seja, o que o cão, o que o filho dele, Canaã, ganharam? Não ganharam nada, eles só perderam. Depois, a misericórdia de Deus em tudo isso não deve ser deixada de lado. Por quê? Porque nós temos a Raabe. A Raabe era o quê? Uma cananeia. Nós temos aquela mulher cananeia lá no tempo de Jesus, que debaixo da maldição, elas conseguiram buscar a salvação de Deus. Então, irmãos, a maldição, ela pode ser quebrada em Cristo Jesus. Ah, porque às vezes você fala de maldição, tem uma maldição, tá? Olha, lembre de uma coisa, todos nós sem Jesus já estamos debaixo de uma maldição, isso é certo. Só tem um jeito de quebrar uma maldição, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Depois, o Sem, Deus disse assim: bendito seja o Deus do Sem, no versículo 26, bendito seja o Senhor Deus de Sem, não está dizendo bendito seja Sem, mas está dizendo bendito seja Deus, o Senhor Deus de Sem. Ele não está endeusando o Sem. Olha, Sem, semitas, do Sem saiu Abraão, Isaac, Jacó. De Israel, Deus trouxe o nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus de Sem. Sem, ele ficou fiel à palavra do Senhor. E tem mais, a bênção sobre Jafé. Deus está dizendo aqui no versículo, Noé, alargue Deus a Jafé, habite na tenda de Sem, seja-lhe Canaã por servo. O último rei cananeu foi Nabucodonosor e seus filhos, foram os últimos reis, que eram reis cananeus.
o Beltsazar, né? Beltsazar era o Daniel, Belsazar, não é? O Belsazar foi o último rei cananeu. Como é que foi a queda dele? Denunciada no capítulo 4 ou 5 do livro de Daniel, tá? Você lê lá, o capítulo 5 de Daniel. E desde então, Canaã nunca mais foi dono de nada. Eles só caíram, queda, tá? Então eles estavam aqui debaixo de uma maldição. Só que no caso de Jafé, tem uma coisa interessante aqui, versículo 27. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. Quando fala habitar nas tendas de Sem, eu creio que Sem, ele teme a Deus, ele serve a Deus. Habitar nas tendas de Sem é habitar nos tabernáculos de Sem, é habitar na casa do Senhor de Sem. É como se dissesse assim, os jafitas, eles vão se converter. É o que a palavra de Deus está dizendo aqui. E sabe, irmãos, quando você vê o Evangelho começou com os semitas, começou em Jerusalém com os semitas, os descendentes de Abraão, os 12 apóstolos judeus, descendentes de Abraão. E por muito tempo, o Evangelho foi espalhado ali naquela região de Sem e de Cão. Mas, por um tempo, quando a Lídia se converteu e o Evangelho chegou no Ocidente, desde então, é o Ocidente que tem levado a palavra de Deus. Essa profecia tem se cumprido cabalmente. Todas as profecias da Bíblia se cumprem cabalmente. Jafé, ele busca o Evangelho que está na tenda de Sem, e diz aqui, e seja-lhe Canaã por servo. Isso já tem mais a ver com as nações do que com a palavra pregada, o Evangelho. Muito bem, irmãos. Terminando aqui, no versículo 28, o Noé viveu depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu, e viveu bastante. Noé viveu bastante. Tem alguma coisa aqui, só para ler, tá? Algumas semelhanças entre Adão e o Noé, que nós não vamos falar mais sobre Noé. A profecia de Gênesis 3, aquela de esmagar a cabeça da serpente, foi dada como resultado da queda de Adão. A profecia do capítulo 9, esse arco nas nuvens, foi dado como consequência, essa profecia aqui de Noé, tá? Desculpe, tá? A de Sem, Cão e Jafé. Foi dado como consequência da queda de Noé. O Adão caiu, veio uma profecia. O Noé caiu, veio profecias, tá? Os dois receberam a ordem de encher a terra. Cada um deles é de fato antepassado de todos os descendentes dos seres humanos no mundo presente. Você é descendente de Noé, e você é descendente de Adão. Os dois, né? Cada pessoa desse mundo tem que ser descendente dos dois, não tem jeito de escapar. Ambos pecaram, aproveitando um fruto, né? O Adão comeu da árvore proibida, e o Noé se embriagou com o fruto da vide. Como consequência do erro, os dois ficaram nus. Assim que pecou, Adão ficou nu. Assim que pecou, o Noé se descobriu. Ambos foram cobertos, graças à iniciativa de outra pessoa. No caso, Deus cobriu Adão e Eva, e Sem e Jafé, eles cobriram o pai que estava nu. E por fim, finalmente, em cada caso, a profecia inclui bênçãos e maldições. A todos. Bênçãos e maldições. Não importa se você é descendente de Sem, Cão e Jafé. Depois que Cristo chegou, você tem que crer em Cristo. Depois que Jesus morreu na cruz, é só Cristo. Você, sem Jesus, debaixo da maldição. Com Jesus, abençoado por Deus. É assim que funciona. Amém?